Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpem os erros técnicos. Eu sou Cristiano Endert, sou médico, também anestesista, professor do MBA online da PUC. E gostaria aqui de chamar a Aline Tibana, que é professora também do MBA online da PUC, e ouvir sobre segurança do paciente, principalmente em épocas de Covid-19. Olá, Tudo boa bem, Aline? noite. E aí, Boa Cris, tudo noite. bom? Boa Como é que noite. tá? Tô Tivemos bem, alguns você? problemas. Tudo ótimo. Alguns problemas técnicos aqui na entrada da live, mas acho que isso faz parte, né? Ah, faz parte de qualquer live, né? Tá certo. Bom, então aqui, né, te apresentando novamente, Aline, nós já nos conhecemos, né? E a Aline é uma médica anestesiologista, também presidente da Fundação de Segurança do Paciente, professora do MBA online da PUC, e o assunto aqui hoje é sobre segurança do paciente em épocas de Covid-19. Claro que essa primeira parte da live, ela será uma apresentação da Aline, alguns conceitos, sobre segurança do paciente, e depois vamos fazer um bate-papo. Então, por favor, mandem suas perguntas. Será muito interessante focar nesse assunto que está tão em evidência hoje em dia, né? E todos os assuntos da saúde, no meio dessa pandemia, cada vez são mais importantes serem falados para o público geral. Aline, então a palavra é contigo e nós estamos à disposição para perguntas depois, para fazer esse bate-papo. Muito Perfeito, obrigado novamente pela Cris. tua participação. Ah, obrigada. Eu fiz uma arte aqui, vamos ver se dá certo, né? Porque eu não Claro. sabia direito como fazer a apresentação. Então, é o seguinte, eu vou... Deixa eu ver. Pronto. Ah, Eu vai não vou fazer conseguir ver direto? vocês. Botei na TV, né? Fica melhor. Tá Senão bom. fica muito ruim para enxergar. Mas Quer aí aproximar um eu pouquinho não... mais a tela? Deixa eu ver. Veja aí se deu. Eu vou dar um zoom. Aí, tá Acho que bom? agora tá bom, tá ótimo. Perfeito. Beleza. Bom, eu não Vamos vou lá, conseguir então. ver vocês, mas aí qualquer coisa você dá um grito aí, Cris, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, assim, o impacto da Covid na segurança do paciente é um tema um pouco raro de encontrar. Eu confesso que eu procurei bastante sobre isso, venho procurando desde que estourou o Covid. Uhum. E para minha decepção, inclusive os maiores jornais, assim, as revistas de segurança, qualidade de segurança do paciente, elas colocaram uma pausa. Falaram aos editores, a gente entende que os editores da revista vão estar focados nas publicações relacionadas ao tratamento, o diagnóstico de Covid. Então, por isso a gente vai pegar mais leve aqui nas publicações. Eu falei, poxa, acho que vai ser difícil alguém fazer um trabalho realmente de segurança do paciente pensando no contexto do Covid. Mas aí eu encontrei essa publicação da Sociedade Europeia de Anestesia, Uhum. foi no contexto da Covid, foi dia 22 de março de 2020, falando, olha, pensando em segurança do paciente, não se esqueçam de fatores humanos, que era mais ou menos o que eu tinha pensado lá no começo, de que forma os fatores humanos poderiam impactar nesse cenário que é tão desafiador. Porque como a gente Uhum. sabe, isso, uma publicação da Joint Commission, acabou comendo aqui embaixo, mas eu vou deixar a apresentação disponível, as referências, vocês podem procurar. Mas segundo a Joint Commission, que é a empresa acreditadora americana, ela coloca que os fatores humanos são os principais responsáveis, ano após ano, pelos eventos sentinelas. Vocês podem ver aqui, eventos sentinelas são aqueles eventos que acontecem na área da saúde que causam dano grave e permanente no paciente ou o óbito. Então, são eventos muito graves e fatores humanos, eles ficam em primeiro lugar ano após ano. E o que seriam esses fatores humanos? Bom, basicamente, fator humano é que nós somos humanos. Então, nós somos humanos regidos por além do nosso controle consciente. Então, a gente não tem essa intenção de errar, mas nós erramos, porque somos humanos. Então, a aviação ela já entendeu há muito tempo que os erros humanos eles podem ser mitigados, mas Uhum. não eliminados. A não ser que você elimine o ser humano do sistema, o que não é o caso, né? Então, eu vou pincelar alguns fatores humanos e como eles podem ser agravados no cenário da Covid e como nós podemos fazer, então, para minimizar esses erros. Então, fator puramente humano, comunicação. A gente sabe que a falha de comunicação é responsável por 80% dos eventos que são graves dentro da área da saúde. E tem que lembrar que no contexto do coronavírus, a comunicação que já é falha no dia a dia, Uhum. ela tende a piorar, porque a comunicação é muito difícil com o uso dos EPIs.
Então, eles recomendam que você tenha um plano, esse paciente, por exemplo, se ele ainda não tiver entubado, tem um plano de via aérea para esse paciente, que ele seja avaliado com antecedência, que esse plano ele seja compartilhado com a equipe, da mesma forma que o seu planejamento em relação ao manejo do paciente. É o que a gente fala de fazer um briefing, né? A comunicação com a equipe antes de começar a jornada, justamente para que todos possam estar alinhados, porque na hora, se acontecer um colapso do paciente, alguma coisa assim, a comunicação vai ser vai ser muito difícil por conta dos EPIs. Falam também de comunicação em alça fechada, que a gente usa muito pouco assim no nosso dia a dia, mas nesse contexto acho que vai ser crucial, que é, por exemplo, eu peço para, exemplo, a enfermeira aumentar a dose da droga vasoativa. Ao invés dela simplesmente ir lá e aumentar a dose, a comunicação em alça fechada faz com que ela repita o pedido que eu fiz em voz alta, para que eu possa escutar, e se de repente eu fiz um pedido errado, eu posso consertar a tempo, antes que ela faça a ação. Então, eu pedi para aumentar a dose da droga vasoativa, ela fala, olha, estou aumentando para tanto a droga vasoativa conforme solicitado. Isso é uma comunicação em alça fechada. Eu faço o pedido e escuto o meu pedido na volta. Uhum. E uma passagem de plantão estruturada. Então, existem diversas ferramentas para você estruturar a passagem de plantão de um profissional para o outro, ou de uma equipe para outra, para que informações importantes não se percam, que a gente não esqueça de alguma informação importante do paciente. Então, a utilização dessas ferramentas para a comunicação é muito, muito importante. Outro fator puramente humano é cansaço, fadiga. E aí, dentro do cenário do coronavírus, isso fica muito evidente. Então, tem esse editorial aqui, 3.300 profissionais de saúde infectados na China. Na Itália foram 20% dos profissionais de saúde. Aqui no Brasil já começaram a sair algumas notícias, então, de Pernambuco, Espírito Santo, de profissionais de saúde que eles são afastados por estarem contaminados. E esses profissionais que ficam doentes, obviamente, eles são retirados da linha de frente. E isso acabam sobrecarregando os que sobram se não houver reposições, né? E isso, então, leva à fadiga por jornadas de trabalho estendidas, por plantões dobrados e tudo mais. E a gente sabe que, um exemplo, a privação de sono por um plantão estendido, ele tem um impacto semelhante ao consumo de uma bebida alcoólica na nossa performance. Então, esse estudo é muito interessante. Ele mostra que uma privação de sono entre 17 e 19 horas diminui a nossa taxa a velocidade de resposta em 50%, e para o meu peso calculado seria o equivalente a eu ir trabalhar após ingerir 4 taças de vinho. Então, isso porque eu vou perder algumas habilidades, então, raciocínio, visão periférica, reflexo, tempo de reação, controle motor grosseiro, que são habilidades que a gente usa muito no nosso dia a dia e são impactados pela privação de sono. Uhum. E tem esse trabalho que é bem interessante, que eles pegaram justamente a aviação, que já trabalha há décadas com fatores humanos, e fizeram um questionário entre os pilotos de avião, anestesistas e cirurgiões. A primeira pergunta do questionário foi: fadiga interfere na performance? Pilotos de avião, 74%, sim. Se eu estiver cansado, uma pergunta subsequente é: aceitariam opiniões de membros mais novos? Então, sabendo que você está cansado, você aceitaria opiniões de membros que você considera, entre aspas, hierarquicamente inferiores? 97% dos pilotos falaram que sim. Eu estou cansado, eu aceito a opinião de qualquer pessoa. Em compensação, cirurgiões só metade aceitariam. Então, mostra muito como nós da área da saúde não estamos acostumados ainda a tentar mitigar a influência dos nossos fatores humanos. Até mesmo que a gente tem uma dificuldade de reconhecer que nós somos humanos dentro da medicina, né? A gente tenta muito bancar o super-herói. Outros 2 fatores humanos muito importantes nesse cenário: sobrecarga cognitiva e fadiga de decisão. São 2 mecanismos diferentes que levam ao mesmo resultado. Então, sobrecarga cognitiva é um alto volume de informações que chega ao seu cérebro ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um paciente em colapso, todos os monitores começam a apitar, acontece muita coisa ao mesmo tempo e o seu cérebro funciona como se fosse um computador com várias janelas abertas, tentando dar conta de tudo. Chega uma hora que ele trava. E esse travar resulta em respostas inadequadas ou respostas atrasadas, condutas atrasadas para esse paciente. Isso é a sobrecarga cognitiva. A fadiga de decisão é um outro mecanismo, tem o mesmo resultado. Então, desde que a gente acorda, a gente vai tomando pequenas decisões no dia a dia.
Ah, eu acordei, o que que eu vou vestir hoje? O que que eu vou tomar de café da manhã? Onde eu deixei a chave do carro? Eu vou de carro mesmo? Vou de metrô? São pequenas decisões. Para o dia a dia, na nossa rotina, o nosso cérebro dá conta disso. Mas em cenários de catástrofe, de pacientes críticos, enfim, de emergência, a gente tem que tomar muitas decisões ao mesmo tempo e o nosso cérebro pode entrar, então, no que nós chamamos de fadiga de decisão, que é isso também. A gente começa a tomar decisões atrasadas ou decisões inadequadas. Isso é tão importante, acho que, Cris, você já deve ter reparado isso, né? Você, Silicon Valley, mas assim, o Mark Zuckerberg, Steve Jobs e o Barack Obama, eles sempre usavam a mesma roupa, justamente com o intuito de diminuir o número de decisões durante o dia. O Barack Obama, inclusive, numa entrevista para uma revista, ele falou isso daqui: você verá que eu uso apenas terno cinza ou azul. Eu estou tentando reduzir as decisões. Eu não quero tomar decisões sobre o que eu estou comendo ou vestindo, porque eu tenho muitas outras decisões a tomar. Ele falou isso enquanto ele era ainda presidente dos Estados Unidos. Então, você imagina que o Barack Obama tinha essa consciência de que ele tinha que diminuir o número de decisões para poder tomar decisões importantes que iam ditar, então, o rumo dos Estados Unidos. Então, isso é muito bem conhecido. Dentro da área da saúde, a gente pode lançar mão do que a gente chama de ferramentas de auxílio cognitivo, que são ferramentas para diminuir essa sobrecarga cognitiva e fadiga de decisão. O checklist é um exemplo clássico. Então, a gente não tem que pensar muito em torno disso. Está focado em itens que são muito importantes, checklist cirurgia segura, que, por exemplo, aqui tem um outro, que é o checklist de paramentação e desparamentação, no cenário de COVID, isso daqui da Sociedade Brasileira de Anestesia. Mas o fato é que você não precisa ficar recorrendo à sua memória e outras informações, cansando o seu cérebro, você só tem que seguir esse checklist e isso faz com que diminua, então, essa sobrecarga cognitiva. Isso é clássico. Oi? Quase como uma automatização desses processos, né, Aline? Exato, você não precisa pensar, só tem que seguir. Então, é uma coisa a menos para você lidar, né? É que nem fazer compra do mês. Ninguém faz compra do mês de cabeça, né? Todo mundo faz pelo menos uma lista de supermercado. É a mesma coisa. Mas é bem isso mesmo. Erros de medicação nesse cenário extremamente importante, porque erros de medicação são muito frequentes dentro da área da saúde. A gente sabe que pelo menos 5% dos pacientes hospitalizados, eles vão sofrer um erro de medicação. E aí tem que lembrar que no centro cirúrgico, UTI e mesmo agora nas salas de emergência lotadas, são ambientes muito complexos com a administração de muitos fármacos em bolos, bomba de infusão que precisam ser programadas, então são mais etapas ainda suscetíveis a erros. E a gente lida com fármacos de alto risco, que a gente chama, então, adrenalina, cloreto de potássio, insulina, heparina, que está sendo muito utilizada dos protocolos. E um erro de dosagem, por exemplo, nesse contexto é catastrófico. O paciente pode levar a óbito. Então, e mais do que isso, os principais fatores contribuintes para erros de medicação estão puramente relacionados a fatores humanos, do que a gente já falou, sobrecarga cognitiva, distração e interrupções, comunicação deficiente e fadiga. Então, isso é um ponto de atenção para dentro da enfermaria, seguir os 5 passos da medicação, de checar a dose, se é o paciente correto, se é a medicação correta, etc, etc. Seguir os protocolos de segurança é muito importante. E aí um último fator que eu queria trazer, que é esse daqui, a cegueira não intencional. Eu acho que a grande maioria das pessoas já deve ter visto esse vídeo no YouTube, né? Não sei se você já viu, Cris, que você tem que contar o número de passes entre as duas equipes. Não conheço esse. Ah, mentira! Não conheço esse. Estou aprendendo então, tá. Aqui, Aline. Isso é bacana. Então, assim, vocês podem procurar depois, chama justamente cegueira não intencional, se eu não me engano. Ou teste de atenção, vocês encontram depois, também. Né? E basicamente, mas eu vou acabar dando spoiler, porque eu vou precisar falar, mas tudo bem. Mas é interessante de ver. São duas equipes, preto e branco. Se eu não me engano, eles dão para você a tarefa de contar o número de passes da equipe branca, né, no cenário. Então, essas pessoas começam a se movimentar loucamente e a equipe branca passando a bola o tempo todo, a equipe preta também, e você fica muito focado ali, tentando contar o número de passes para poder dar a resposta correta. Em dado momento do vídeo, passa um gorila no meio dessas pessoas e a grande maioria das pessoas não vê o gorila passando, Sim. porque nós estamos focados no número de passes. Então, isso cria, esse foco cria o que a gente chama de cegueira não intencional para tudo que está ao redor.
Né? Tanto que tem muita gente que assiste o vídeo de novo para ver se de fato passou o gorila, e ele passa mesmo no meio, ele para, enfim. Isso no contexto da saúde, na cegueira não intencional, o que eu pensei é que poderia impactar principalmente no que a gente fala de erros diagnósticos, né? A gente sabe que estudos americanos, pelo menos, assim, todos os americanos serão vítimas de um erro diagnóstico pelo menos uma vez na vida. No Brasil não é diferente. Então, eles fizeram esse trabalho, pegaram, chama o gorila invisível, e fizeram esse trabalho com radiologistas, os pesquisadores. Então, eles deram imagens de tomografia e pediram para 24 radiologistas, deram a tarefa de identificar um nódulo pulmonar nessas tomografias, nessas imagens. E aí uma imagem de gorila, 48 vezes maior que o nódulo, ele foi inserido na última imagem. Que é essa daqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Tem um gorila aqui, ele é 48 vezes maior do que o nódulo pulmonar que os radiologistas tinham que encontrar. E 83% dos radiologistas não viram gorila na imagem. Claro. Então, isso é a cegueira não intencional. Naquilo, né? Não, eles estavam procurando o nódulo. Então, Exatamente. a mesma coisa. Agora, qualquer paciente que faz febre e tem falta de ar, vai para a tomografia, né? Protocolo de COVID. E os radiologistas estão muito focados, de fato, em achar sinais do coronavírus nessa imagem da tomografia. Mas, é claro, pode acontecer, essa cegueira não intencional pode ser danosa nesse contexto, porque eles podem, por exemplo, deixar passar o inverso daqui, um nódulo pulmonar, um câncer de pulmão, e esse paciente se recupera mais para frente do COVID, mas ele sai com o diagnóstico inadequado, né? Sofre um erro diagnóstico. Então, essa é a importância da cegueira não intencional. E até mesmo outras doenças, né? Como nódulos, Exato. Até mesmo doenças que têm sintomas muito similares aos sintomas do COVID, né? Pois é. Então, assim, às vezes a gente fica muito focado naquilo, porque tá no meio do furacão, do coronavírus, procurando sinais de coronavírus, mas a gente acaba esquecendo de outros, né? Perdendo o diagnóstico de outros. Então, quando a gente fala de fatores humanos, só para sumarizar essa primeira parte, no cenário da COVID, a gente tem que lembrar exatamente isso. São múltiplos pacientes críticos, existe um risco aumentado de contaminação dos profissionais e do paciente, então tem esse estresse dos profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente, eles têm maior chance de serem infectados. Então, o estresse vai interferir na performance, a fadiga também, como a gente colocou, distrações, a sobrecarga cognitiva e fadiga de decisão. Existe essa dificuldade de comunicação. E lá com os EPIs, Aline, eles são quentes e... Oi. Tu consegue, acho, distanciar um pouquinho mais para o pessoal ler melhor? Deixa eu ver. Distanciar? Eu acho que sim, é. Parece que está desfocado. Sim? Um pouquinho mais para frente, então. Bom, acho Sim? que melhor tu ler e fala mais a respeito, depois a gente manda esses slides. Então, lembrar que os EPIs são quentes e desconfortáveis. Isso causa também uma irritação que vai interferir, obviamente, na nossa performance, né? Se a gente passa o dia inteiro com isso daqui. E aí o desafio da sala de emergência, da UTI, do centro cirúrgico, nesse contexto do coronavírus, né? Que muitas vezes chega a medicina de guerra. Lembrar que são pacientes graves, em situação crítica, um cenário que se altera rapidamente. Então, o paciente que está bem, de repente, ele precisa ser entubado, ele evolui muito rápido. Informações ausentes ou conflitantes são muito frequentes. Um paciente que já chega a uma insuficiência respiratória grave para você no pronto-socorro, você não tem informação nenhuma desse paciente. A pressão do tempo e as consequências de um erro que podem ser catastróficas nesse cenário. Então, esse é o grande desafio que a gente coloca. Então, a gente conversou bastante sobre os fatores humanos, como o fato de nós sermos humanos impacta na segurança do paciente, mas acho que é importante falar também de que forma a gente nós vamos ser obrigados a ir em equipes formadas ali na hora que no dia a dia nós não estamos acostumados. Então, uma relação muito mais próxima com a equipe da emergência, com a UTI, com os anestesistas, quem está no centro cirúrgico, enfermagem, fisioterapeutas. Então, são equipes temporárias que são montadas em torno daquele cenário e que não estão acostumados a trabalhar no dia a dia. Então, isso é um desafio. E aí a importância de se trabalhar com as habilidades não técnicas, que a gente fala. Que habilidades não técnicas são trabalho em equipe, gerenciamento de tarefas, consciência situacional, tomada de decisão e liderança.
Então, exemplos assim de habilidades não técnicas, por exemplo, trabalho em equipe de trocar informações. Então, cada habilidade não técnica tem uma... Bom, trazendo um pouco, né, os pontos que a Aline comentou, ela falou muito da comunicação dentro das equipes, né, que muitas vezes equipes que não se conhecem, e nesse momento do Covid-19, um anestesista ele pode estar se conectando ali com alguém da emergência. Então, como é importante a comunicação dentro da equipe nesse momento do Covid-19, porque são momentos que são críticos, né? Uma insuficiência respiratória, um paciente que está grave. Então, quanto melhor for a comunicação, quanto melhor a equipe também se conhecer, é muito importante. Por isso que as habilidades não técnicas, né, como liderança, a comunicação, nesse momento são essenciais para esse momento. Vou ver se a Aline retorna aqui. Acho que o problema é no som dela. Então, lembrando que nós estamos numa live aqui com a professora Aline. Tivemos umas questões técnicas, mas o assunto exatamente é esse, né? Como é que, em tempos de Covid-19, a segurança do paciente se encontra. Então, a gente sabe, a professora Aline estava comentando sobre como é que a comunicação da equipe, como é que acontecem as habilidades não técnicas. Então, eu vejo isso, e só para me reapresentar, sou também médico, anestesista, muito com inovação, com tecnologia. Vamos chamar a Aline aqui rapidamente para a gente continuar o assunto e logo depois um bate-papo. Oi, caí. Caímos ali, Aline. Onde que eu parei? Tu parasse na habilidades não técnicas. Habilidades não técnicas. Dos soft skills, né? Eu acho que tu podia comentar um pouco, Aline. Tá? E logo depois tu estava mostrando o slide da CLS, do PAUS, né? Dos cursos. Beleza. Então estava mais para frente. Exatamente. Aqui acabou caindo o teu áudio e tu continuou falando, né? Tá bom. Deixa eu voltar aqui, peraí. Se quiser voltar um pouquinho aquele slide... Volto. Vamos lá. A ideia aqui, né, Aline? Exatamente essa. Eu acho que tu pode comentar mais uns 10 minutos e depois a gente continua a live nesse nosso bate-papo. Acho que também vai ser bem interessante. Beleza. Já tá caminhando para o final também, Cris. Então, eu falei, né, das habilidades de equipe, que são importantes, então, impactam na qualidade, segurança e nos desfechos dos pacientes. Sim. E aí eu estava aqui, é isso? Então, assim, a CLS, Paulo da TLS, esses cursos, eles têm o... Ali, e aí, Cris? Tu está no 4G ou tu tá no Wi-Fi? Eu estou no 4G. Bom, vamos bater esse papo aqui. Eu acho que é melhor, né, para tornar mais dinâmico a aula, até porque nós temos aí mais uns 25, 30 minutos. Então, se puder explicar aqui para quem está nos ouvindo, né? Eu acho que muita gente está entrando agora e deve estar perguntando quem sou eu. Já falei, também sou professor do MBA, sou médico e sou sócio fundador da Grow, que é uma empresa que trabalha aqui. Nós estamos com um centro de inovação aqui na Tecnopuc, que é o Health Plus. E a gente tem visto muito, Aline, essas tecnologias crescerem, né? As tecnologias virem muito fortes nesse momento de pandemia, momento do Covid, mas a gente sabe que tudo que tu falasse, eu acho que o essencial, eu queria estressar um pouco mais esse assunto dos fatores humanos, né? Principalmente o fator psicológico. E nós, como médicos, a gente sabe, deve ter muitos profissionais de saúde, até mesmo profissionais de outras áreas, estão vendo que o momento ele é mais estressante. Ele é um momento que leva e pode trazer até mesmo um burnout em alguns casos. Então, em primeiro lugar, como é que isso, dá uma resumida, está influenciando no tratamento dos pacientes, nas equipes e na segurança do paciente, né? Esse estresse maior, esse até mesmo burnout, quem sabe, que é o máximo desse grau, e como é que isso pode influenciar na segurança do paciente, no tratamento do paciente com Covid-19. Então, exatamente isso. Os fatores humanos, por si só, já são fatores contribuintes, né, para as falhas dentro da assistência à saúde. Isso é de praxe, né? Assim, acho que as pessoas sabem, falhas na assistência à saúde já são a terceira causa de morte no Brasil e no mundo, só perde para doença cardiovascular e câncer. Então, são muito frequentes e a vasta maioria é causada já por fatores humanos, né, que estão relacionados a algum... Mas no cenário de coronavírus, esses fatores humanos, eles são estressados ao limite, porque a gente vai estar, às vezes, numa medicina de guerra, né? Dependendo do hospital onde você trabalha. Então, o cansaço que já é habitual e já impacta na sua assistência,
ele pode ser, de fato, né, potencializado por uma sobrecarga de trabalho, porque um colega seu faltou porque ele está doente, ou porque você está dobrando o plantão. Então, essa é a importância de entender como os fatores humanos, eles interferem na segurança do paciente. Então, reconhecer a sua limitação como ser humano, acho que é a primeira coisa, e Sim, saber sim, quais são as ferramentas que você pode lançar sim, mão para tentar minimizar o efeito dos fatores sim. humanos na segurança do paciente. Acho que Uhum. é basicamente isso. Tu falou muito dos EPIs, né? E a gente sabe o quão difícil foi no início, né? A gente ter EPIs, até mesmo a gente sabe a dificuldade do país inteiro e do mundo inteiro, né? Em ter EPIs. E como eles impedem ou diminuem a comunicação. Talvez a gente tenha que ter muito mais uma comunicação verbal, visual. E hoje mesmo, como médico anestesista, eu tive num caso, atendendo um paciente com Covid, para ter uma ideia, e é complicado. Já é complicado num cenário usual e com todos aqueles EPIs, com calor, com estresse. Como é que tu vê a comunicação visual e ter esses processos pré-identificados, você conseguir um fator humano, né, quase como simular aquele cenário? Como é que isso pode ter um desfecho favorável para o paciente, para a segurança do paciente? Então, justamente isso que você colocou, Cris. A comunicação vai ficar muito difícil, porque você perde uma coisa que é a leitura labial, fora que sua voz Sim. sai abafada com aquele monte de EPI. Então, Uhum. a comunicação fica muito difícil. E, às vezes, o cenário também não te propicia ter uma comunicação adequada. Por isso que eles falam que é da importância dessa comunicação estruturada. Na comunicação estruturada, você pode, inclusive, fazer num papel. E aí fica, de fato, muito visual Sim. as informações que são importantes desse paciente. Então, Uhum. nesse cenário, já é importante no dia a dia, mas vai ser crucial, porque Uhum. a gente perde muito essa comunicação verbal Claro. com o uso de EPIs. E então, a gente comentou que fiz um breve comentário quando estava em off. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais do Atul Gawande, né? Que é um médico cirurgião que escreveu 2 livros e o Checklist, eu acho que é um dos livros principais dele, que fala muito sobre esses processos, né? E ele tem uma frase que eu acho que é fantástica, que é: na saúde nós temos que deixar de ser menos cowboys e sabermos trabalhar mais em equipe, né? E tem tudo a ver Exato. com isso que tu falou. Se pudesse comentar um pouco mais do Checklist novamente, talvez até mesmo do trabalho do próprio Atul Gawande, e o que isso influencia, né, para a segurança do paciente e nesses momentos de Covid-19. Então, é justamente, o Atul Gawande é fantástico. Ele é um cirurgião, né, norte-americano, e ele liderou a equipe junto com a Organização Mundial de Saúde para criar o checklist Cirurgia Segura. Uhum. E fizeram um trabalho multicêntrico, e, se não me engano, 8 países ao redor do mundo que aplicaram o checklist da forma que ele tem que ser aplicado, como lembretes, e conseguiram o resultado nesses 8 centros de uma diminuição de quase 50% na mortalidade dos pacientes, Uhum. porque etapas que são muito importantes não foram esquecidas, simples assim. Sim. E o Atul Gawande, ele traz, né? Ele tem então, o checklist é uma ferramenta de auxílio cognitivo para que você não esqueça de etapas importantes. Então, é hora de lançar a mão mesmo de checklist para tudo que der e for facilitar a tua vida, para que você tome menos decisões e lide com menos informações para, de fato, não cansar seu cérebro. E o Sim. Atul Gawande tem essa publicação no New Yorker, né, que chama Cowboys and Pit Crews, que ele conta a Exato. história é muito interessante. Sim, sim. Ele conta a história da evolução da medicina, que a gente era muito cowboy, e a Uhum. nossa medicina atual ainda foi estruturada em torno daquele pensamento de que o médico dava conta de todas as informações, mas hoje em dia, é claro, é impossível. Uhum. Então a gente tem que mudar a forma de ser menos cowboy, menos solitário nas decisões, começar a aprender a trabalhar em equipe mesmo, como aquelas equipes de Fórmula 1, né? Bem alinhadas, assim. Sabe que eu gosto muito, e eu achei um outro tema que eu queria colocar aqui nessa live, que é o uso da... Tem um livro que eu li recentemente, que é o Fuzzies and Techs. Já ouviu falar? Não. É do Scott Harley. Ele é se não me engano, é um psicólogo. Enfim, posso depois buscar a referência de Stanford. E ele traz esse mundo. Fuzzy é um termo genérico, assim, um termo, uma gíria que eles usam em Stanford para humanas, né? E o Techs de tecnologia de exatas. Então, ele comenta que como é importante essa união, né, das pessoas de humanas, essa criatividade, esses conceitos, soft skills, até mesmo como tu falasse, para atividades exatas.
E, de uma certa forma, a medicina e a segurança do paciente, ela une essas duas coisas. A gente é muito técnico ainda, né? O médico, a medicina em geral, mas você conseguir buscar esse lado humano, esse lado criativo, e até para desenhar novos processos, eu acho que é fantástico. Então, é um livro aqui que serve como uma referência também. E eu queria ver a tua opinião em cima disso, né? Eu sei que tu teve conhecendo o modelo da Disney, como encantar, outros modelos fora da área médica. Como é que você vê isso, trazendo novos processos, até mesmo de design, né? Novos conceitos não médicos para dentro da área da saúde, com foco na segurança do paciente? Tá. Eu acho que um conceito bem legal que está fora da área da saúde, eu acho que a gente trabalha muito pouco, é o design thinking, que eu sou fã Sim. porque você cria coisas baseadas no usuário final. Então, você cria soluções para o usuário final. Uma coisa que a gente vê muito na área da saúde são protocolos de segurança que são criados pela alta cúpula do hospital e lançam lá para o pessoal que está na ponta. E quando você vai ver, não funciona. Simplesmente não funciona. Então, para quem idealiza e não está na ponta, pode ser lindo na teoria, mas na prática não funciona. Então você precisa de fato, a gente dentro da área da saúde, e eu sei que junto com as empresas, startups de tecnologia, você trabalha muito com isso, é co-criar, né, com quem está na ponta. Então isso falta muito, né, da cocriação. Eu acho que é uma coisa que eu sinto muito falta. Que não deixa de ser também um trabalho em equipe, né, Aline? E eu acho que a cocriação ela é fantástica. Eu estou vendo aqui vários colegas, as pessoas conhecidas comentando sobre isso. E eu tenho algumas perguntas, né, que o público traz e queria trazer para tu trabalhar em cima delas, né? Uma é, quais são todos os aprendizados que o sistema de saúde vai ter, no geral, né, com essa pandemia, com o Covid, para a segurança do paciente? O que tu vê como principal assunto que o pessoal vai trazer para o sistema de saúde no geral, né? E depois, se puder comentar um pouquinho depois sobre o distanciamento, isolamento, quanto isso está sendo importante para a gente achatar a curva, para a gente dar tempo até do sistema de saúde respirar, né, e conseguir tratar todos esses pacientes. Eu acho que também é muito importante te dar esse toque, né? Sim, sim. Então, assim, a principal lição que eu espero, de fato, que a área da saúde leve depois dessa pandemia e tudo mais, é uma coisa tão simples, que é saber higienizar as mãos. Isso é novo? Não é. A gente fala desde 1846, se meu pai já mostrava a importância. Mas a gente está aprendendo na dor, né? Quase 200 anos depois, assim. Você vê os trabalhos de adesão ao protocolo, né? A higienização das mãos, assim, os trabalhos publicados, não chega nem a 40% entre os profissionais de saúde. Não chegava, né? Que coisa. É um absurdo, né? A gente fica lutando para isso. Então, uma coisa que talvez vai ser interessante de olhar daqui a um mês é a taxa de infecção hospitalar de todos os hospitais, para ver se caiu, porque tá todo mundo, de fato, higienizando melhor as mãos agora. Pô, isso aí realmente é um aprendizado, algo tão básico, né? O pessoal comenta, pô, uma pandemia causada e tu pode, né, tratar com sabão, né, e água e sabão, álcool gel agora. Exato. Mas isso mostra o comportamento humano, né? Da falta de adesão de protocolos, da falta de adesão e até mesmo senso coletivo, quem sabe, né? A gente pode até aqui estar batendo um pouco mais esse lado que a gente falou da equipe. E podíamos falar um pouco mais do distanciamento social, o que tu vê isso como médica, como é que tu está vendo isso sendo encarado hoje em dia e até mesmo dentro do hospital, né? Essa comunicação, a gente vê muitas vezes algumas quesitos em cima disso. Acho que o distanciamento social e a higienização das mãos são as duas medidas mais importantes, né, para tentar conter um pouco esse avanço desenfreado do coronavírus, para não acontecer a situação de estresse do sistema de saúde, como a gente viu em Madrid, na Itália, né, como a gente está vendo em Manaus agora. Então, de fato, e o que a gente vê dia após dia nos jornais é que a taxa de adesão a distanciamento social tem diminuído, né, ao longo do tempo. Isso é muito próprio do ser humano, de tentar minimizar os efeitos, enfim, mas tem uma interferência também de cultura, né? A gente gosta muito de falar, o Japão funcionou, a Coreia do Sul funcionou, na China funcionou também, bababá, mas é que lá, na cultura oriental, prevalece o coletivo sobre o seu individual, sempre. É cultural já. Você, de fato, suprime a tua vontade individual pelo bem maior do coletivo.
Os países para cá, mais latinos e principalmente norte-americano, a gente também vê, prevalece a vontade individual. O coletivo vem em segundo plano. Então, sim, eu quero correr na rua, não vejo problema nenhum, mas da mesma forma que eu quero correr na rua, vai ter um monte de gente querendo correr. E aí cria essa falsa sensação de segurança e vai ter mais gente na rua. São fatores humanos, né? Mas é preciso manter o distanciamento social, é óbvio. Porque você infecta menos pessoas, você entra em contato com menos pessoas. Você está aí em São Paulo, né? Eu estou em Porto Alegre. A gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul que a nossa curva tem sido mais achatada, menor, porque também foram tomadas medidas de isolamento social desde o início, né? Até mesmo antes da primeira morte aconteceu, já houve uma parada total em muitos decretos, enfim, de toda a cidade. E eu vejo que em São Paulo isso também está correndo. Enfim, o Brasil inteiro a gente fala sobre isso aí, o mundo inteiro a gente fala sobre isso, e nós aqui como médicos a gente tem que passar sempre essa mensagem de pensar no coletivo, né? Como a gente está falando de trabalhar em equipe, pensar no outro, e que pode ser um familiar nosso que talvez esteja lá, até mesmo nós mesmos, né? A gente, como profissional de saúde, a gente está na linha de frente, esperamos que não sejamos, né? Isso. Estava falando um pouco de tecnologia, trazendo para o lado da segurança do paciente, e esse é o conceito que agora até a gente pode depois colocar para o nosso ouvinte, né? O Mark Andreessen, que é um dos maiores investidores do Vale do Silício, colocou que é hora de construir, né? It's time to build. E ele tem uma frase que eu achei muito interessante, que por mais que a gente tenha tecnologia, as big techs que a gente fala, a gente não consegue, trazer novos conceitos, criar novos respiradores, novos métodos diagnósticos de uma maneira rápida, de uma maneira preparada para essa pandemia. Então mostra que mesmo que a tecnologia ela consiga nos distrair com o entretenimento, com a Netflix, consiga nos conectar com mais pessoas através de plataformas, mas na área da saúde mesmo, ele coloca que a saúde não consegue se reinventar e talvez seja necessário de construir, né, uma nova saúde e reinventar esse processo todo. Então, se puder falar um pouco mais sobre isso, como é que tu vê as tecnologias, até mesmo para dentro da segurança do paciente, né? Como é que elas impactam desde a comunicação, desde um erro de medicação, como tu falasse, e como é que tu está vendo essas novas tecnologias entrando no nosso dia a dia para a segurança do paciente, né? Sim, então, assim, são duas coisas. Isso da área da saúde não estar preparada com a tecnologia, por exemplo, para essa pandemia, eu acho que bate em algumas coisas, né? Primeiro que a área da saúde é muito fechada, né? Então, a gente é muito fechado, a gente demora para querer colocar, então já é uma área que historicamente investe muito pouco em tecnologia, né? Os hospitais não querem despender grandes volumes de dinheiro, agora talvez com a saúde baseada em valor isso mude. Mas antigamente não tinha muito incentivo para você ficar gastando dinheiro do seu hospital em tecnologia, já começa por aí. E a outra é que também essa falta, talvez, não sei, um ponto de reflexão é dessas startups de tecnologia do Vale do Silício pensarem muito também no indivíduo. Como facilitar a sua vida no dia a dia? Está pensando no indivíduo, mas não está pensando na saúde coletiva, né? Na saúde populacional. Então, todas as tecnologias, elas estão muito voltadas para a melhoria de vida dos indivíduos e tudo mais, mas para a saúde populacional mesmo a gente vê poucas coisas, né? E aí, dentro da segurança do paciente, a tecnologia ajuda de uma maneira formidável, né? Eu vejo muito potencial, por exemplo, na inteligência artificial. Então, tem já algumas coisas. Eu mostrei lá o exemplo do gorila, né, nos cortes tomográficos. Então, tem, de fato, algumas inteligências artificiais que fazem um diagnóstico mais acurado do que os radiologistas. E isso não quer dizer que vai tirar o emprego deles, porque vai precisar de alguém para fazer a contraprova, checar de novo. Mas é justamente para evitar aquela cegueira não intencional. Ela pode estar até focada no coronavírus, mas se passar um nódulo pulmonar meio esquisito, se ela estiver bem treinada, ela vai detectar e vai sair junto. Então era uma coisa que talvez passasse batido. Tem máquina já para erros para medicação, dispensação correta de medicações. Então acho que a tecnologia tem muito a ajudar dentro da área da saúde se a gente permitir isso, né? Sim, perfeito. E a gente tem visto, né, inteligência artificial. Eu tive acompanhando uma startup da Alemanha, eu sempre comento o caso deles, a ADA, que é um aplicativo, uma plataforma, né, tu conhece já. Eu usei, depois eu te falo. Faz uma anamnese, né, faz perguntas para o paciente, enfim, para avaliar os sintomas e com isso ele dá um diagnóstico, ele dá uma prévia do diagnóstico e depois você vai buscar o seu médico para lhe orientar. E eles têm, ele me comentou logo no início da pandemia do coronavírus que eles estavam
junto com o sistema inglês, no NHS, e quando o paciente estava ali, buscava os sintomas todos gripais, eles recomendavam o paciente, se tivessem casos leves, a não procurar o sistema de saúde, não superlotar esse sistema de saúde logo no início, né? Então, é você ter aí quase que também como informativo, ou trazendo esses conceitos de você conseguir com a tecnologia alocar as pessoas para elas estarem no local correto. Tem que estar em casa, tem que estar em casa, tem que procurar estar mais grave, poder fazer até o acompanhamento desse paciente, monitorando ele. E aqui a gente não falou muito, mas telemedicina também, em alguns casos, abrir mão disso, né? Que agora o Conselho Federal abriu temporariamente, né, a telemedicina como uma forma de necessidade, para também consegue colocar a segurança do paciente nesse contexto, né? Então, eu acho que as startups elas trabalham muito tecnologia em cima disso para conseguir avaliar melhor, e é quase uma redefinição, eu acho, da saúde dentro dessa pandemia com a tecnologia, né? Tem uma máxima que falam, né? O que levou a aceleração tecnológica na sua empresa? Aí todo mundo assinala coronavírus. Exatamente. De fato, exatamente. A telemedicina só foi liberada agora, nesse contexto, mas eu acredito que se a gente fizer bom uso agora, não volta mais ao que era antes, né? Então, tem várias consultas que podem ser muito simplificadas pela telemedicina, né? Você, como anestesista, o paciente asa 1 não precisa passar com a gente, porque não precisa de exame. Então, por que vai tirar o cara de casa? Entendeu? Eu te interrompi, Aline. Tu não comentasse o modelo Disney, né? Eu sei que tu fala muito nas tuas aulas sobre isso, e dá uma mudada aqui no assunto, mas eu acho que é muito legal esse teu conceito de trazer novas áreas para pensar no processo. Tu pode falar um pouquinho mais dessa tua experiência, rapidamente? Daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar e responder as últimas perguntas. Tá. Coisas importantes, assim, interessantes que eu aprendi no curso da Disney, lá que eu passei 5 dias. Uma coisa que me surpreendeu muito, a Disney tem ela coloca 4 pilares, né, por ordem de importância. E isso ela treina todos os funcionários. Por quê? Para você tomar uma decisão fica muito mais fácil. Se você obedece o preceito do primeiro pilar, em detrimento do segundo, você nunca vai ser punido. E aí eu achava que o primeiro pilar tivesse relacionado com cordialidade, a experiência da pessoa que está ali, porque é isso que você vê, o encantamento e tudo mais. Mas não, o primeiro pilar é segurança. Então isso é muito bacana porque eles falam isso no curso o tempo inteiro. É claro, pode ser o parque mais maravilhoso do mundo, só que se ele não for seguro, ninguém volta. Mas segurança é aquela coisa, você só percebe quando ela falta. Se está tudo dando certo, você não lembra da segurança. Sim, E o primeiro pilar da Disney é esse. Então, por exemplo, um funcionário ele está autorizado a, de repente, empurrar uma criança se ela estiver fazendo algum ato que pode colocar em um cenário inseguro. Ele não vai ser punido por ter sido, não ter sido cordial, porque ele escolheu o primeiro pilar da Disney. E a outra coisa é treinamento de liderança, que é muito forte lá. Então, esse é o diferencial da Disney, que eles colocam, que eles treinam, eles fazem, rotineiramente o que as outras empresas não fazem, que é a liderança. Então, é você passar para os funcionários o que é importante, dar segurança psicológica para esses funcionários fazerem o que é importante, e isso que faz, de fato, a Disney funcionar do jeito que funciona. Eu até perguntei lá, falei, mas trabalhador temporário é treinado também, né, o método Disney e tal? Eles falaram, claro, não deixa de ser o nosso trabalhador, mesmo que temporário. Então, de fato, eles treinam todo mundo. Ótimo. Capacidade de liderança é algo que a gente tem que também ser treinado, né? A gente sabe que no gerenciamento, uma crise, eu fiz um curso alguns anos atrás e a primeira coisa que perguntaram assim, se você pedir uma droga, um medicamento no momento de uma crise, uma parada cardíaca, você nunca vai chamar, alguém me traz aquela medicação, alguém me traz, tem que saber o nome da pessoa, tem que se conectar com aquela pessoa, se comunicar adequadamente. Exato. Então, isso mostra, né, que a comunicação, como falou lá no início, a capacidade de liderar e saber quem está gerenciando todas aquelas pessoas. Numa crise, numa crise no caso do paciente, né, médica aqui falando, ela é muito importante, nossa comunicação mais hábil e a gente conseguir se entender. Então, esse conceito vindo aí de outras empresas, como a Disney, eu acho que é fantástico. Aline, se quiser comentar um pouco mais algumas considerações finais que tu vê, né, da segurança do paciente nesse momento do Covid. Eu gostei muito desse conceito, falou da fadiga. Teve muita gente comentando aqui do sono, quão importante ele é, né, para ser reparador, para o profissional de saúde, para todas as pessoas que estão nesse momento muito estressante, para a cognição da pessoa. Então, tuas considerações finais
o que é mais importante para a segurança do paciente, como é que essa pandemia vai mudar todo esse conceito para o pessoal aqui. Tem muita gente que não é da saúde que está nos assistindo, né? O MBA da PUC, ele é um MBA aberto, todas as áreas. Então aqui ele tá, pessoas, acho que desde a área de mídia, a área de jornalismo, até mesmo a saúde também estão nos escutando. Então acho que também é um formativo, né? Se puder dar esses últimos recados. Claro. Então, assim, Covid é uma situação muito diferente, porque é o que você estava falando, dessa comunicação com as pessoas que esse aplicativo EIDA faz, né, de fazer essa triagem e tudo mais, na verdade está facilitando o acesso a informações para as pessoas para elas poderem tomar as melhores decisões, né, se tem que ir ou não tem que ir, se tem que ficar em casa ou não. E essa parte da informação fica muito difícil pensando no papel do acompanhante na segurança do paciente no tempo de Covid, porque o paciente fica sozinho. E esse paciente nem sempre vai estar falando, vai estar muito bem para interagir e ser, de fato, uma barreira de proteção. E não vai ter um acompanhante para servir também. Então, cuidado redobrado em cima disso. E aí, de lições finais, o que eu acho, de fato, que vai mudar? Talvez a forma que a gente vai enxergar a segurança do paciente, acho que finalmente isso apareceu, segurança do paciente, segurança do profissional. Eu tenho falado isso em todas as lives e todas as aulas, e eu vou falar aqui de novo, porque eu acho que vai ser a única oportunidade para eu poder falar isso. Então, eu tenho que aproveitar. Por favor, use a palavra, com certeza. Dentro da segurança do paciente, para quem trabalha com isso, a gente sempre faz o paralelo, né, da saúde com a aviação e fala que a maior dificuldade é que dentro da aviação a equipe de bordo sempre respeita os protocolos de segurança, porque afinal, se o avião cair, morre todo mundo, né? A comissária não seguiu o protocolo, o piloto não seguiu o protocolo, eles seguem porque, de fato, se não seguir, cai o avião com eles dentro. E todo aí, dentro da área, todo mundo junto, por isso que é levado tão a sério, é um dos motivos. Mas dentro da área da saúde, por sua vez, quem morre é o paciente. Então, tinha uma adesão muito baixa em relação às coisas, porque se o paciente morre, você continua vivo e vai continuar trabalhando, então você não sente o impacto. E agora, vendo todo esse desespero em torno do corona, principalmente entre nossos colegas profissionais de saúde, a impressão que eu tenho é que finalmente a gente embarcou no avião. Então, estamos todos dentro de um avião agora. Uma ótima analogia. Esperamos que seja uma viagem curta, algumas turbulências vão ter, segura, estão tendo, segura. Por isso que precisa seguir os protocolos. O coronavírus ele nos colocou numa situação que, se você não fizer o seu certo, você coloca em risco todo mundo da sua equipe. Sim. Se alguém da sua equipe não fizer alguma coisa correta, ou o paciente, ou a população não seguir distanciamento social e, enfim, higiene das mãos, está colocando em risco toda a população. Então, todos nós vamos precisar trabalhar coletivamente para conseguir fazer esse voo de avião tranquilo. Caso contrário, o avião vai cair. Aline, ótimas considerações. Agradeço o teu tempo, o tempo de todo mundo que está aqui. Nós vamos ter que encerrar, né? Tá fechando aí 1 hora. Então, de novo, eu sou Cristiano Engler, também sou professor aqui do MBA, na área da saúde e inovação. A doutora Aline, excelente aula. Algumas questões técnicas nossas, mas a internet hoje em dia está bem complicado esse horário, né? E a gente está disponível também para responder perguntas depois, imagino eu, ali a PUC pode mandar esse material e as referências. Muito obrigado a todos. E obrigado pela grande discussão, Aline. Até mais. Tá bom, obrigado. Tchau. Fiquem em casa. Tchau. Até mais. Tchau.